Olá, colegas. Me dirijo a vocês para prestar contas do nosso trabalho no período da pandemia. É uma necessidade e é uma meta nossa ser transparente para que todos saibam a atividade do Conselho. Evidente que nesse período o nosso trabalho foi diferenciado, né? Mas antes de me relacionar ao nosso trabalho, eu preciso prestar uma homenagem a todos aqueles que, de uma forma ou outra, participaram, né, na abordagem dessa grave síndrome sanitária, dessa doença que afligiu o nosso país. Todos puderam, de alguma forma, colaborar nesse evento. Nós, como médicos, já sabíamos que todos têm essa atitude proativa, mas a sociedade pôde enxergar de forma real como é que os profissionais médicos trabalham, né? E eu, então, começo aqui a nossa fala agradecendo o empenho de todos, esperando encontrá-los bem e que recebam do CREMERGE sempre o nosso apoio e os nossos parabéns. O nosso trabalho durante a pandemia focou muito em fiscalizações nas unidades de saúde. Fiscalizações essas demandadas pela sociedade, por algumas autoridades, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e também por nossos colegas. Demos especial ênfase nessas fiscalizações porque a finalidade era prover esses profissionais de recursos humanos adequados, de recursos materiais, insumos, enfim, zelar pela garantia de um trabalho adequado. Muitos profissionais no início estavam expostos, sem EPIs, em condições com menos profissionais, tendo que dividir o trabalho de forma mais hercúlea e isso trazendo um grande desgaste profissional. Com isso, com as fiscalizações, a gente conseguiu demandar às autoridades competentes para que algumas dessas queixas fossem sanadas. Nós fizemos cerca de 300 fiscalizações no período, o que dá uma média de quase 3 fiscalizações por dia, sem aumentar os nossos recursos humanos, sem aumentar os nossos recursos materiais, ou seja, houve realmente um empenho, uma força-tarefa do Conselho para poder chegar às unidades, principalmente aquelas que eram unidades referências, né, para tratamento do Covid, não só na cidade do Rio, mas em várias outras cidades do nosso estado, sempre com a finalidade de adequar a boa prática médica e, com isso, oferecer condições para os profissionais e também para que esses pudessem atender de forma adequada a nossa sociedade. Também nesse período, estreitamos os laços com as sociedades de especialidade, porque sempre entendemos que o CREMERGE devia manter uma relação estreita com esses grupos associativos, né? O expertise dessas pessoas é importante naquilo que o CREMERGE também tem como função, que é a educação médica continuada. Já que o CREMERGE normatiza a prática médica, a educação médica continuada também ajuda na melhoria da qualidade dos serviços. Então, vários presidentes de sociedade já estiveram conosco, outros ainda estarão, trazendo as demandas dessas sociedades. O CREMERGE levando algumas ideias também para esses presidentes, com isso, mantendo essa relação próxima e que tem como finalidade sempre oferecer o melhor aos nossos colegas. Também não nos descuidamos da defesa profissional. Várias demandas nos chegaram nesse período, principalmente relacionada às OS, à falta de pagamento, e o CREMERGE não se eximiu de enfrentar o problema, com ações junto ao Ministério Público do Trabalho, o qual temos uma estreita parceria junto às secretarias de Estado
as secretarias municipais, o CREMERGE se colocou sempre de forma bastante altiva na defesa da regularização dos vínculos de trabalho, do pagamento de salários atrasados, porque entende que não se pode apenas enxergar de fora, do lado de fora, sem que o lado de dentro, ou seja, sem que os profissionais de saúde estejam adequadamente remunerados e com salários em dia. Então o CREMERGE sempre se colocou ao lado desses profissionais, procurando sempre uma solução. Claro que o CREMERGE tem limitações, nós não temos como diretamente demandar na Justiça o pagamento de salários, mas através dessas vias que a gente já referendou, estivemos ao lado dos colegas. Contem sempre conosco.